Como eu havia falado de manhã, né, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade, a gente acaba esbarrando na questão da culpa, né? Tanto que na depressão a gente vê que as pessoas sofrem de excesso de culpa inadequada, até mesmo por coisas que não foram responsabilidade delas. Então eu queria fechar essa tarde com vocês falando a respeito da culpa. O que é a culpa, por que ela acontece, qual a função dela na vida do cristão, né? E o que precisamos fazer para nos livrar da culpa. A culpa ela tem sido muito estudada, né, por conta de justamente da falta de paz, das inquietações que as pessoas têm sofrido. Então, médicos, psiquiatras, psicólogos, eles têm estudado muito o campo da culpa. Porém, poucos dão a abordagem que eu quero poder compartilhar com vocês nessa tarde, que seria a abordagem espiritual mesmo na questão da culpa. O que é? Né? O que é esse sentimento, o que é essa situação, esse problema de culpa? Ela é resultado, né? Ela acontece, ela provoca uma consciência, ela vem como como resultado da consciência de culpa, de transgressão de algum código, alguma lei, seja essa ética ou moral. Ou seja, a responsabilidade, o assumir a responsabilidade por algo cometido, né? O ter a consciência de que se transgrediu uma lei, se transgrediu uma ética, se transgrediu uma moral. Isso pode acontecer no campo espiritual, isso pode acontecer no campo profissional. Então, essa transgressão, esse erro e a consciência do erro é que promove a culpa. O sentimento de culpa é basicamente isso, né? O reconhecer que se está errado, que se cometeu uma transgressão. No campo espiritual, seria o pecado, né? Agora, existem as transgressões éticas, né? Você prejudicar alguém no teu ambiente de trabalho, por exemplo, você colar numa prova, num exame, e você saber que você conseguiu aquilo ali não pelos teus méritos, mas porque você trapaceou, isso é uma transgressão de ética. Então isso desenvolve, isso provoca o sentimento de culpa. Então a culpa é a consciência da transgressão. E aí, dentro desse aspecto, será que a culpa seria algo ruim ou algo bom? Bom, eu vejo dessa forma também. No campo espiritual, eu diria que a culpa é justamente o toque do Espírito Santo te mostrando onde foi que você errou, onde foi que você caiu, onde você precisa resolver, onde você precisa melhorar. Então, a culpa, primariamente, ela não é algo ruim, ela é algo bom, e só sente culpa quem tem consciência, só sente culpa quem tem noção, né, de certo, de errado. Por exemplo, um psicótico, um psicopata, ele não tem culpa. Ele comete os seus crimes, ele prejudica as pessoas, mas ele não se sente culpado. Então a culpa, ela é primariamente uma coisa boa. Ela deixa de ser boa quando ela não é resolvida e quando ela se torna um sentimento de culpa inadequado, inapropriado, excessivo, como no caso da depressão que nós vimos aqui. Então, a princípio, é importante sentir culpa, porque é ela que aponta para onde nós erramos. E aí nós encontramos na Bíblia, o resultado é o arrependimento ou o remorso. E a falta de paz que provém disso, né? O arrependimento para se consertar e o remorso para ficar perturbando, né? Existe essa diferença. Quando a culpa provoca o arrependimento vai gerar, né, a reconciliação com Deus, vai gerar a questão de querer consertar as coisas, de querer resolver e remediar o problema. Agora, quando provoca o remorso, é aquilo que a pessoa vai ficar ali remoendo, se culpando, se martirizando, mas sem desejar a resolução, sem procurar os meios para acabar com aquela situação de culpa. Eu quero até relatar para vocês rapidamente uma situação que aconteceu essa semana.
Vamos abrir então a Bíblia no Salmo 51 e ler somente esses versículos aí que estão marcados. Salmo 51. Vamos ver como que a Bíblia lida com a questão da culpa. Salmo 51, os versos 3, 4, 9 e 12. Alguns são versos que nós já temos assim de memória, né? Já conhecemos muito bem. Diz assim no verso 4: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Primeiro vem o 3, né? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, aqui é o reconhecimento da culpa pela transgressão cometida. No verso 9, ele continua dizendo: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E no 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Olha que interessante, a gente vê nitidamente aqui o salmista colocando o que provém da culpa, o que ocasiona a culpa. Ele reconhece que a culpa vem por causa da sua transgressão e ele demonstra que a culpa tirou a sua paz, tirou a sua alegria. Quando ele pede, torna a dar-me a alegria da salvação, ele está querendo dizer que ele perdeu a paz. Ele não tem paz. E a única maneira que ele vai encontrar a paz é o que ele coloca antes. Né? Esconde da tua face os meus pecados, ou seja, apaga as minhas transgressões, me perdoa, para que eu possa tornar a sentir a alegria da salvação. Então, esses são os passos da culpa. Né? Você transgride um código, seja de ética, seja um código moral, você prejudica alguém, você se prejudica, você tem essa consciência, então vem o sentimento de culpa, né, por consequência disso, e aí chega o momento da decisão. O que você vai fazer com essa culpa? Você vai seguir o caminho do arrependimento para consertar, ou você vai persistir no erro e ficar se remoendo com aquela falta de paz? Vamos ver outros 2 versos. Como que o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam a respeito do sentimento de culpa, né? Como que eles confirmam essa questão da culpa. Primeiro texto, quem está com a Bíblia pode ler o que está lá em Levítico 6, verso 4. Levítico 6, verso 4. Gostaria que a irmã lesse. Serás, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou? Olha que interessante, né? O que pecou deverá o quê? Ele torna-se culpado e ele deve fazer o quê? Restituir. Qual é a única maneira de se livrar do sentimento de culpa? Restituir. Ou seja, abandonar a transgressão e, se possível for, restituir aquilo que foi roubado. Né? E esse roubado aí seria o tipo de prejuízo que você causou com a sua transgressão. Como que você vai restituir isso? Tiago 2,10 é um texto conhecido nosso, né? Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Então a Bíblia ela nos deixa claro que a culpa é resultante da transgressão. Então, se eu sinto culpa, é porque eu estou sendo tocada e alertada de que eu estou errada e preciso fazer alguma coisa para reverter essa situação. E qual é a maneira? A própria Bíblia em Levítico deu a resposta: a restituição. Então, quando você está numa situação de falta de paz, de inquietação, por conta da culpa, por consciência de estar fazendo alguma coisa errada, acariciando algum pecado, insistindo em algo que você já foi advertido por Deus de que não está correto, você tem algumas opções a seguir. Tem as opções que são dadas pelo mundo, por exemplo, Freud. A maneira que Freud lidava com a culpa era
insistindo com seus pacientes na repetição do comportamento inadequado até que aquilo se tornasse algo normal. Olha que coisa terrível, né? Ou seja, se a pessoa estava com uma inclinação a adultério, eu estou dando um exemplo bem forte assim, né? Não estou dizendo que seja isso, mas estou dando um exemplo forte. Então, como é que Freud iria trabalhar essa culpa? Para que ela, né, repetisse o comportamento até que aquilo deixasse de ser algo. Porque é assim que acontece. Se nós cometemos uma transgressão e uma vez uma pessoa falou para mim, uma pessoa que já tinha vivido uma vida de marginalidade, ele falou assim para mim: matar a primeira vez foi mais difícil. Foi muito difícil tirar a vida de alguém a primeira vez, mas depois virou algo comum. Então, o pecado, ele é assim. E se você insistir no pecado, você vai estar cauterizando a sua consciência. Você vai estar acostumando a sua consciência àquele pecado e ele deixa de ser ofensivo para você. Ele continua sendo pecado para Deus, mas para você ele se torna uma coisa comum, mesmo você sendo cristão. Então, essa é uma maneira de você lidar com a culpa. Você cauteriza a tua consciência permanecendo no erro. Mas essa não é a maneira de Deus lidar com a culpa e nem de um cristão lidar com a culpa. E aí você tem uma outra opção. A outra opção seria você ficar numa eterna luta, num eterno conflito, sabendo que está em transgressão, se sentindo culpada, pedindo perdão, mas volta para a transgressão e fica naquele ciclo vicioso, te causando sofrimento, inquietação e enfermidades, até mesmo depressão proveniente disso, mas você não toma a decisão certa. Qual é a decisão certa? A restituição, ou seja, o arrependimento sincero e o abandono da prática que está te causando a culpa. Esse é o caminho de Deus. Essa é a única maneira eficaz de lidar com o sentimento de culpa. É a única maneira que resolve e é a maneira de Deus trabalhar conosco. Olha o que nós encontramos em Isaías 59. Um verso também muito conhecido, né? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que essa separação causa em nós? Inquietação, falta de paz, tristeza, angústia, porque a separação de Deus ocasiona isso em nós, ocasionou em Jesus, imagine em nós. Então, o que eu tenho que fazer para que haja essa reconciliação e eu volte a ter paz, e eu volte a ter a alegria da salvação? Eu preciso fazer o quê? O único caminho válido para eliminar a culpa é a submissão da vida ao amor de Cristo. A solução está lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu digo para vocês, não só como cristã, mas como profissional, que o único caminho para se livrar da culpa e de todas as inquietações e malefícios que ela causa é resolvendo a situação, é restituindo, né? Arrependimento, confissão, abandono de pecado e, se possível for, reparar os malefícios que o seu pecado, que o meu pecado causou na vida de uma outra pessoa. Enquanto isso não for feito, não há restauração da paz, não há restauração da alegria, da salvação, não há restauração da saúde mental. A culpa, quando ela não é resolvida, ela se torna uma enfermidade mental. E eu queria terminar contando o que aconteceu essa semana. Eu estava já quase dormindo, já eram mais de 10 horas da noite, e eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Era uma jovem que um dia já foi muito próxima a mim, hoje a gente está um pouco distante, ela deve ter agora uns 25 anos, né? Mas eu já fui mais presente na vida dela, hoje nem tanto, e ela começou a falar de coisas que ela está sentindo. Ela falou: olha, eu preciso de ajuda, eu estou tendo muitos acessos de raiva, de choro, inquietações, uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou mais. E ela está com um bebezinho de 5 meses, né? Ela está com uma neném, ela já tinha um filhinho e está com uma neném de 5 meses, então assim, ela não está dormindo direito, e isso acaba agravando mais ainda esse estado emocional abalado que ela está. E ali ela foi falando, né, algumas coisas que ela está sentindo. E eu comecei a puxar, né, com alguns comentários, algumas perguntas, até quando chegou o momento que ela falou assim:
ela já teve esses problemas quando era mais novinha. Quando era criança, ela teve depressão, ela tomou antidepressiva, ela se automutilava, urinava na cama. Ela sempre foi uma menina muito complicada. Depois ela melhorou um pouco, casou muito novinha, com 17 anos. Logo depois que casou, teve filho. Então, assim, largou o marido, entregou o filho, a guarda do filho para o marido e para a avó, né? São a família do marido que cria o filho dela. Agora ela quer recuperar essa guarda e está tendo dificuldade, porque, né, a justiça entende que o menino está bem onde está. E teve agora uma bebezinha já com uma outra pessoa. Mas nesse ínterim, o que aconteceu? Ela teve uma gravidez, acho que há uns 2 anos atrás, e ela abortou, né? E ela foi nascida na igreja adventista, ela tem uma semente dentro do coração dela, por mais que ela esteja afastada há muito tempo. Então, assim, é difícil você conseguir transgredir e não ter culpa quando você tem uma consciência onde você já conheceu o certo. E aí, no meio da conversa no WhatsApp, ela soltou a seguinte frase: eu voltei a estar assim desde que tirei a criança. E eu já sabia do aborto, né? E aí eu fui e aprofundei mais nisso, porque eu vi que ali estava o X da questão. Então eu comecei a puxar, e aí eu falei do sentimento de culpa, misturado a outras situações que ela está vivendo. Esse ano ela perdeu uma tia que ela amava muito, era muito ligada. Então juntou tudo. E agora ela está nesse quadro de novo. E aí ela começou a desabafar mais, né? Ela falou que viu a hora que tiraram, porque ela cometeu esse aborto, ela já estava com 3 meses de gravidez. Então nós sabemos que o feto, ele está formadinho, né? Com 3 meses de gestação, é bem miudinho, mas já está todo perfeitinho. Então ela viu, ela estava acordada, né? Ela viu retirar a criança e ela disse que essa cena não sai da mente dela. Então, eu conversei com ela, explicando que ela precisava, que o que estava ocasionando isso era principalmente o sentimento de culpa, que estava pesando, e ela até admitiu, enfim. E a gente conversou um pouquinho, só que eu marquei de ir visitá-la amanhã. Né? Amanhã, quando eu chegar ao Rio, eu vou visitá-la, peço até que vocês orem, porque eu não quero ir só como profissional, mas eu quero ir primeiramente como cristã, né? Eu quero orar com ela, eu quero apelar para que ela peça perdão a Deus pelo que ela cometeu e que ela se sinta perdoada. Porque depois ela ainda botou assim, aquilo foi o que mais me doeu, né? Ela colocou assim: eu nem sei por que eu sou mãe, eu nem sei por que eu fui mãe. Eu entreguei o meu primeiro filho, eu dei ele para o pai, eu abandonei ele e eu matei o segundo. E agora eu estou aqui com mais essa, e para que eu sou mãe? Sabe? Então, eu vi que a culpa está massacrando aquela jovem. E que o único meio dela se livrar é ela se ajoelhar e abrir o coração dela para Deus e clamar por perdão e sentir perdoada. Porque ela não tem mais como voltar. Ela não tem como recuperar esse bebê que ela tirou. E ela vai ter que conviver com essa situação a vida inteira. Só que ela tem como se livrar da culpa. Porque o doador da vida é o único que pode perdoar ela pela vida que ela tirou. E eu peço que vocês orem para que Deus me use para passar isso para ela, para que ela entenda que Ele pode tirar essa culpa. Então eu queria encerrar esse sábado meditando nisso com vocês, né? Se existem na vida de vocês, na mente de vocês, alguma coisa que lhe cause essa culpa, que ainda lhe marque, que você não consiga esquecer ou superar e que esteja te causando inquietações, esteja te causando falta de paz, que você realmente rasgue o coração a Deus e faça o que está escrito aqui em João, né? Confesse, se arrependa e creia que Deus te perdoa, apaga as suas transgressões e te liberta dessa culpa. Ele é o único que pode fazer isso. Seja qual for o pecado que tenhamos cometido, seja qual for o prejuízo que tenhamos causado a outras pessoas, Ele é o único que pode nos livrar da culpa. E na medida do possível que possamos restituir, de alguma forma, né, restituir o prejuízo que causamos a outro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amantíssimo Deus e Pai querido que estás nos céus, mais uma vez queremos nos prostrar diante de Ti, em sinal de total dependência que temos do Senhor, ó Pai. Sem Ti não somos nada e nada podemos fazer. Sem Ti somos pecadores, transgressores, que constantemente causamos prejuízos a nós mesmos e também aos outros, e carecemos, Senhor, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Nesse final de tarde, nesse início de uma nova semana,
Eu quero, Senhor, com perdão dos meus pecados, pedir por cada um de nós que estamos aqui nessa tarde. Eu quero pedir, Senhor, para que Tu visites nosso coração, visites a cada um aqui individualmente. Sonde, ó Pai, aquilo que não está de acordo com a Tua vontade. Revele as nossas transgressões, para que possamos nos arrepender, para que possamos confessá-las diante de Ti e abandoná-las pelo poder que o Senhor nos concede, para que a culpa seja banida da nossa vida, para que tenhamos paz e alegria na Tua salvação. Por favor, ó Deus, que cada um possa ter consciência, possa ser revelado o seu próprio pecado, que o Senhor traga à nossa memória a nossa transgressão, para que a possamos confessar e abandonar. Esse é o nosso desejo nessa tarde e eu te peço de uma maneira muito especial por essa mulher, essa jovem que eu irei visitar amanhã, que o Senhor bem sabe quem é, o Senhor sabe o quanto já tivemos um vínculo tão próximo, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa me levar lá imbuída pelo Teu Espírito, para que, orando juntas, ela possa se livrar desse sentimento de culpa que está consumindo, ó Deus, e que está impedindo que ela dê continuidade a uma vida normal. Visita ela nesse momento e já dê conforto, Pai, porque o Senhor é o único que pode fazer isso, não existe outro caminho. E obrigado por nos ouvir, obrigado por nos atender, obrigado pelos momentos que passamos aqui neste sábado. Eu espero, Senhor, que tudo que aqui tenha sido feito para a honra e glória do Teu santo nome e para a edificação de nossas vidas diante de Ti. É em nome de Jesus que eu te agradeço e que eu te peço essa misericórdia e eu te peço essa cura espiritual e mental em nome de Jesus. Amém, Senhor.